Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Perispírito, e quem irá contribuir com a explanação é o nosso amigo Alexandre Moll. Alexandre Moll é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários, é também coordenador de palestra do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupos de estudos e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja bem-vindo e uma excelente palestra. Bom, boa noite, um abraço a todos, é um prazer estar aqui. Hoje, na verdade, nós vamos fazer não exatamente uma palestra, nós vamos fazer um estudo, atendendo um pedido de alguns internautas, né? Em particular, a nossa querida amiga, Roseli Fava, que até eu aproveito o momento para mandar um grande abraço, um forte abraço, né? E ela sugeriu que nós falássemos sobre o perispírito. Então, Roseli, atendendo ao seu pedido e também de outros amigos, né, eu me sinto honrado com a sua confiança. E você faz aqui, numa colocação que você fez lá no canal do YouTube, você faz algumas colocações interessantes, né, que ao longo da palestra a gente vai abordar. Você coloca duas perguntas que eu achei bem pertinentes. A primeira você coloca assim: o perispírito é um banco de dados de nossas imperfeições, de uma existência ou de muitas que já vivemos? E a segunda colocação que você faz, a segunda pergunta, é a seguinte: como reparar os danos causados ao perispírito? Então, aproveitando essa sua colocação e também de outros amigos, nós vamos fazer um estudo, tomando como base, naturalmente, a literatura espírita, né, sobre o tema perispírito. É fato que a maioria de nós, estudantes do Espiritismo, conhecemos muito bem, né, alguns até muito mais do que eu, inclusive, as anatomias, digamos assim, né, e as características do perispírito. Mas lembrando que as nossas palestras, os nossos estudos, eles atendem um público muito vasto, né, um público muito eclético, de pessoas que têm bom conhecimento, né, outras que têm ótimo conhecimento no assunto, o espiritismo, mas também muitas outras que pouco conhecem. Então, a gente sempre aborda esses temas e tenta levar uma mensagem fácil, né, pelo menos didaticamente mais fácil, para que as pessoas consigam compreender o que é esse perispírito e entender, né, que a importância que ele tem em toda a estrutura do espírito, em toda a existência humana, em todo o processo evolutivo, né, da raça humana. Então, nós vamos começar, primeiramente, pela etimologia da palavra, né? O que é etimologia? É a construção linguística da palavra. O prefixo, né, peri, quer dizer em torno, periespírito, em torno do espírito, né? Periferia é uma coisa que está em torno de uma estrutura esférica, né? Periferia de São Paulo, periferia de Belo Horizonte, periferia de Recife, de Porto Alegre, enfim, é o que está em volta, né, do centro, naturalmente. Então, esta palavra periespírito, né, periferia do espírito, essa palavra é uma construção da doutrina espírita. Ela foi, sim, né, inventada, criada pelos espíritas, né? No processo da codificação do espiritismo, pelos idos de 1857, essa palavra foi trazida pelos espíritos até o codificador Allan Kardec. E assim ficou, né? Nós ficamos com essa palavra. Porém, é importante dizer que o conceito, né,
do que é o perispírito, isso não é construção do Espiritismo. O Espiritismo não construiu o perispírito, né? Porque, naturalmente, a gente entende que este instrumento, ele faz parte do processo das leis naturais, do processo divino, né? Então, não é exclusividade, naturalmente, dos espíritas, da doutrina espírita. Se nós buscarmos, né, a história, as culturas, as religiões, né, nós vamos ver a própria ciência, né, a ciência dos antigos, a cosmologia, né, nos gregos, né, nos hindus, nos egípcios, enfim, praticamente em todas as culturas, nós vamos perceber que já existia referências a respeito deste corpo espiritual. Os gregos chamavam isso de Ka. Paracelso chamou de corpo sidérico, né? Os gregos chamavam de Eidolon. E Paulo de Tarso, né, na primeira epístola aos Coríntios, pelos idos dos anos 60 depois de Cristo, primeiro epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Então, este conceito do perispírito, ele vem sido estudado e abordado e colocado por diversas correntes filosóficas e diversas correntes também religiosas. Aliás, eu vou recorrer aqui, inclusive, a um livro que eu particularmente gosto muito, né, praticamente um livro de cabeceira, que é esse livro que se chama Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito de André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Esse livro tem uma característica interessante, ele foi trabalhado com dois médiums, né? Um médium em Pedro Leopoldo, recebia as comunicações na noite de quarta-feira, e um médium, que era o Valdo Vieira, recebia os capítulos ímpares no domingo em Uberaba. Então, ele foi escrito por dois médiuns, né? E é um livro fantástico. Eu, particularmente, estudo sempre esse livro, e é a ele que eu vou recorrer, inclusive, na própria introdução do livro, né? O prefácio foi feito pelo Emmanuel. O Emmanuel todos nós conhecemos, né? E o Emmanuel diz o seguinte, sobre aquilo que eu acabei de dizer. Ele diz assim, escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito, não se propõe André Luiz traçar este ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. No Egito, ele era chamado de Ka pelos sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na evocação das sibilas. Sibilas eram as médiuns, né, pitons, pitonisas, sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como sendo o corpo sidérico, e não faz muito tempo foi nomeado como Somude, nas investigações de Paraduc. E mais à frente, ele diz assim, aquilo que eu acabei de colocar, o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincentemente, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, é importante dizermos isso, porque às vezes as pessoas, né, acham de forma equivocada que o Espiritismo é quem inventou essa questão de perispírito. Não. O Espiritismo abordou de uma forma mais técnica, né, tentou fazer essa abordagem de uma forma mais profunda, mais clara, mas não é uma invenção do Espiritismo. Como eu disse, é uma lei da natureza. Então, é importante nós dizermos que alguém pode questionar assim, mas se o perispírito existe, né, por que a ciência não conseguiu provar a existência dele? Bom,
a ciência humana, a ciência acadêmica, a ciência clássica, ela tem seus chamados métodos científicos, né? Que dentre eles é a observação, a experimentação, né? E as comprovações. Existe na ciência a linha teórica, né? Por exemplo, a física tem a física teórica e tem também do outro lado a física experimental. Então, a teórica aborda os conceitos teóricos, a experimental experimenta e, chegando-se à conclusão através da observação da experiência que aquilo é verdade, você conclui. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Recentemente nós tínhamos a teoria, né, do bóson de Higgs, que é a chamada partícula de Deus. Era uma teoria de Higgs, né, e até então estava no campo teórico. Porém, com a construção, com o advento do acelerador de partículas, lá na França com a Suíça, né, tem um acelerador de partículas subterrâneo que tem uma circunferência de 24 quilômetros, onde você acelera a partícula em velocidades absurdas. Com esses experimentos, comprovou-se a existência realmente da chamada partícula de Deus, que é o bóson de Higgs, né? Ou seja, primeiro a linha teórica, depois a linha experimental e a comprovacional. Assim também foi com a física relativista de Einstein, né? Einstein teorizou a física relativista em 1905 e depois, em 1917, ele ampliou ela. Porém, só mais tarde é que, através de observações de fenômenos que aconteceram, um eclipse, né, que aconteceram em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, né, aqui no Nordeste brasileiro, na cidade de Sobral, pelos idos de 1930, 1935, houveram experimentos na Rússia, na antiga União Soviética, e também na América Central, porque existia a teoria, né, mas teria que comprovar essa teoria através das observações. E eu não sei entrar em particularidades, porque realmente eu sou ignorante no assunto. Pois bem, na questão do perispírito, existe a teoria histórica, a teoria tem correntes filosóficas, tem correntes também científicas e correntes religiosas, como eu acabei de dizer, como o Emmanuel colocou aqui no prefácio do livro. O que acontece? Acontece que o perispírito é uma estrutura de uma matéria quintessenciada, uma matéria rarefeita, né? E como é que você vai comprovar, experimentar isso? Alguns conseguiram experimentar, mas não chegaram a níveis de comprovações. Nós vamos ver na história William Crookes, na Royal Society, na Inglaterra, pelos idos de 1860, 1880, esse pesquisador, ele fez várias experiências, né, com algumas médiuns, Florence Cook, que foi a que ele mais usava, aonde através de um efeito de materialização, né, de espírito, ele fez diversos estudos, inclusive com pessoas presentes, com atas, né, e ele tentou comprovar a existência do corpo espiritual, mas é muito difícil, porque, como eu disse, como que você vai quantificar, qualificar, mensurar algo que está numa outra quintessência da matéria? Gustav Jelley também foi um dos pesquisadores da época que mais estudou a anatomia do corpo perispiritual, tentando comprová-lo, né, que em algum momento ele chamou de ectoplasma, a sua morfologia, a sua composição. E vários outros pesquisadores na Alemanha, na Itália, né, os pesquisadores italianos, os famosos pesquisadores italianos, com a médium Eusapia Palladino, enfim. No Brasil nós tivemos também experimentos, até com o próprio Chico Xavier, com Peixotinho, né, com processos de materialização, e essa era a parte aonde tentou-se a comprovação através da experimentação. Mas, como eu disse, é muito difícil você experimentar aquilo que está além do campo físico, né?
aquilo que Aristóteles, em certo momento, lá 2.400 anos atrás, chamou de metafísica, né? Aquilo que está além da física, ele chamava de filosofia primeira, né? Era tudo aquilo que estava do campo, fora do campo sensorial, do campo material, do campo empírico, né? Então, por isso que é difícil. Então, nós temos essa separação, a teoria e a experimentação e a comprovação. Então, nós estamos ainda no campo da teoria, por causa disso. Nos faltam ainda instrumentos, aparelhos, né, que permitam que nós possamos medir com certa realidade a existência e a anatomia desse corpo perispiritual. Creio eu que num futuro, né, com um avanço tecnológico, provavelmente nós vamos conseguir. E é importante que isso seja comprovado e detectado, porque grande parte das doenças que a humanidade vive, elas têm como origem, como matriz, o perispírito, né? E, inclusive, as terapêuticas que são usadas, muitas vezes, nas chamadas cirurgias perispirituais, os trabalhos dos passes, as curas, elas têm como matriz o corpo perispiritual e, como consequência, o corpo físico, né? Então, acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos avançar nesse campo, né, da comprovação e do entendimento do corpo espiritual. Bom, então, como eu disse, nós temos as teorias que vieram de outras religiões, de outras filosofias, mas temos a teoria espírita, que não é diferente, mas ela amplia o campo de entendimento e o campo de pesquisas com relação à questão do perispírito, né? Então, nós vamos ver logo no começo da codificação espírita, no ano de 1857, mais precisamente, com o lançamento no dia 18 de abril da obra O Livro dos Espíritos, ali dá-se o pontapé, né, da codificação espírita do ponto de vista literário e do ponto de vista filosófico. E ali já no Livro dos Espíritos, nós vamos ver Allan Kardec dedicar vários momentos, né, à questão do perispírito. Inclusive, na questão 257, ele fala que o perispírito é aquilo que faz a ligação entre o espírito e a matéria, e é feito de uma matéria sutil, quintessenciada. Então, quando ele diz uma matéria sutil, quintessenciada, naturalmente ele está usando um conceito de 1857, mas mesmo hoje a gente consegue entender facilmente as palavras do Allan Kardec. É feito de uma matéria muito mais quintessenciada, mais sutil, mais rarefeita do que essa matéria física do nosso corpo, das matérias tridimensionais que nós tocamos e que nós experimentamos, né? Então, ele é feito de uma matéria, mas um outro nível de matéria, uma matéria rarefeita, que nós ainda não conseguimos tocar, mensurar e quantificar. E também no livro A Gênese, Allan Kardec volta a falar sobre o perispírito, e ele tem uma afirmativa que me parece muito didática, muito elucidativa, quando ele diz que o perispírito é aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Ou seja, o perispírito é aquilo que dá roupa ao espírito, né? É aquilo que faz do espírito um ser abstrato num ser concreto. E mais tarde nós vamos entender, através de algumas abordagens aqui, que nós vamos fazer, o que é que Allan Kardec estava querendo dizer a respeito disso, né? Então, passaram-se, depois da codificação espírita, nesse intervalo teve muita coisa boa que aconteceu, mas entre a codificação espírita de 1857 até o início das obras do Chico Xavier, passaram-se aproximadamente 70, 80, 90 anos. Então, nós temos esse livro que eu já mostrei para vocês, Evolução em Dois Mundos, ele é de 1858. Então, ele é exatamente de 101 anos depois da codificação feita por Allan Kardec. Então, o que a gente observa? Em momento algum, André Luiz
né, nas chamadas obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que ele escreveu através do Chico Xavier, que foram 13 obras, né, que o André Luiz fala basicamente sobre a vida do mundo espiritual e a sua relação com o campo físico, né? Por isso chamada a coleção A Vida no Mundo Maior, no Mundo Espiritual. Dentre eles este livro aqui, o livro Evolução em Dois Mundos, em vários momentos nas obras do André Luiz, há grande informação sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual. Naturalmente, outros pesquisadores avançaram muito nesse caminho, né? Inclusive no Brasil, temos várias literaturas, né? Eu ia até trazer um livro, mas no momento que eu saí de casa eu não o achei, e provavelmente emprestei para alguém, um livro chamado O Perispírito, do Zimmermann. É um livro imenso, com informações, com estudo detalhados, né? Segundo a perspectiva dele, segundo a perspectiva da literatura espírita. Este livro e tantos outros, né, nós vamos ver muita informação sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual, segundo a perspectiva espírita. Por que eu digo segundo a perspectiva espírita? Porque nós temos, como eu já disse, outras correntes filosóficas e também religiosas que abordam a questão do perispírito, tendo talvez alguns olhares um pouco diferentes. Por exemplo, Ramatiz, né, que algumas pessoas leem, eu também já li e respeito muito, né, naturalmente. O Ramatiz, no entanto, ele tinha a sua matriz intelectual no hinduísmo, que de maneira nenhuma o diminui, né, absolutamente, pelo contrário. Porém, Ramatiz, estudando sobre o corpo espiritual, ele fala que são 7 níveis de corpos, né? O André Luiz já tem uma outra perspectiva, ele fala, inclusive, aqui neste livro, que no entendimento dele são 4 níveis, né? O que está de bom tamanho. Então, quando eu falo teoria espírita, naturalmente, eu me baseio nas obras da codificação de Allan Kardec e na complementação dessas obras através do Chico Xavier, do André Luiz, do Emmanuel e muitos outros pesquisadores e pensadores espíritas, né? Então, eu prefiro ficar com aquilo que eu estudei, que eu domino um pouco melhor, do que ficar com outras teorias que naturalmente eu respeito. Tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a abordagem a respeito do tema perispírito, tendo como indicativo as obras espíritas. Então, como eu estava falando para vocês, em momento nenhum, o André Luiz, ele discorda do Allan Kardec. Pelo contrário. Mas o que ele faz? Ele amplia a informação que Allan Kardec trazia em 1857. Allan Kardec não entrou em muitas minúcias, em muitos detalhes, em diversas coisas. O André Luiz, ele já vem abrir esse leque de entendimento. Por exemplo, Allan Kardec falava do mundo espiritual, ele chamava de erraticidade. O André Luiz, ele já abre isso, ele escancara, né? Ele faz relatos da vida no mundo espiritual, segundo a sua vivência, a sua perspectiva, ampliando aquilo que o Allan Kardec já tinha dito. E na questão do perispírito, da mesma maneira. Allan Kardec fala do perispírito, o André Luiz, 70, 80, 90 anos depois, ele amplia esses conceitos, né? E trazendo minúcias, detalhes, que vão fazer com que nós, a cada dia, vamos entendendo a anatomia, a estrutura, a morfologia, a importância que o perispírito tem para o espírito, para a vida humana, né? Ele é um mecanismo importantíssimo para a nossa evolução. Ele é fundamental. E nós vamos perceber isso ao longo do nosso estudo. Pois bem, como eu disse para vocês, o André Luiz, aqui nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele vem nos dizer que são 4 divisões, digamos assim, do corpo espiritual, podemos dizer assim, quando o espírito está encarnado. Eu fiz um pequeno desenho, né, para poder mostrar para vocês, não sei se vai ser claro aí no vídeo, mas eu peguei a fala do André Luiz aqui no capítulo 2, quando ele fala sobre o corpo espiritual, ok?
E aqui ele fala o seguinte: retrato do corpo mental. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Então o corpo físico é que é reflexo do perispírito, e não o contrário. Porque na realidade o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então vamos entender isso, para não ficar complicado. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Espero que fique claro aí para vocês. Então veja bem, nós temos aqui do lado esquerdo de vocês, do meu lado direito em cima, nós temos um pequeno desenho que é o espírito, né? É essa bolinha que eu fiz aqui do lado direito. Por que eu coloquei dessa maneira que está aqui? Porque o espírito, na sua essência, nós não sabemos o que é. O Allan Kardec, falando sobre ele nas obras básicas, ele diz que o espírito é um clarão, uma chama, uma luz, um foco energético. Então o Allan Kardec não sabe os detalhes do que é o espírito na sua essência, nem nós ainda sabemos, estamos longe de saber. Mas o espírito na sua essência, na sua natureza, é, se quisermos, hoje, né, para adaptarmos a nossa linguagem, um clarão, uma chama, uma luz. Porém, o espírito, ele tem os seus intermediários. É aquilo que faz do espírito um ser abstrato, um ser concreto. Lembra que o Allan Kardec falou lá na Gênese? Porque o espírito, aqui, como nós entendemos, ele é um ser abstrato. Mas para ele se fazer um ser concreto, ele precisa do perispírito. Então repare para vocês que aqui nós temos nessa bola, nesse círculo maior, nós temos o corpo mental. O corpo mental, nós também não sabemos o que é o corpo mental. Nós temos uma pequena ideia. E aqui nesse livro, Evolução em Dois Mundos, aqui embaixo tem uma nota do André Luiz, que não vai dar para vocês verem daí, que o André Luiz diz assim: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Olha só, ele é o envoltório sutil da mente. Então nós temos espírito, corpo mental, que é o envoltório sutil da nossa mente, a matriz da nossa mente. É no corpo mental que ficam registrados todos os nossos pensamentos, a consciência, a vontade, as culpas. Está tudo no corpo mental, que está ligado diretamente à nossa mente, inclusive à nossa mente física encarnada, o nosso cérebro físico. Então ele continua: é o envoltório sutil da mente, que por ora, em 1958, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Olha que interessante. Então, o André Luiz diz que ele não pode falar sobre esse corpo mental, porque ainda nós não temos uma terminologia adequada no campo terrestre para definir uma coisa que é tão exótica para nós, tão ainda além da nossa capacidade de entendimento. Então, meus amigos, existem coisas que são mistérios, mas não é mistério porque Deus proibiu que nós não, que seja mistério, Deus criou o mistério. Não, é porque nós não temos a capacidade intelectual de penetrar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 10, se não me trai a memória, o Allan Kardec pergunta: é permitido ao homem adentrar na essência de Deus? Eles respondem para ele: não, falta-lhes um sentido. É o sentido da evolução intelectual e moral, e também da adequação das nossas linguagens, das nossas figuras de linguagem, da filosofia da linguagem, dos nossos dicionários. Então tem coisas que são mistérios nesse sentido, porque nos falta capacidade ainda de entender muitas coisas que são ditas como mistérios. Mas se nós não conseguimos entender, pelo menos nós já somos
apresentados a ele. Então André Luiz diz, olha, não sei dizer o que é, porque falta-me linguagem, mas ele existe. O Allan Kardec diz, não sei dizer o que o Espírito é na sua essência, é uma luz, um clarão, mas ele existe. Ótimo, mas o perispírito, o Allan Kardec, o André Luiz já nos dão mais detalhes. Então veja bem, nós temos aqui o espírito, um ser abstrato, uma luz, uma chama, o corpo mental, o ralo sutil da mente, segundo André Luiz, que nós não sabemos definir melhor. Aí nós temos o perispírito, que está acoplado, né, nessa fase humana, que é o resultado de todo o nosso processo evolutivo, né, e aí eu vou chegar na pergunta da Roseli, quando ela fala do banco de dados, ela foi muito feliz na colocação. Esse perispírito é o banco de dados, né, somatizado do corpo mental. E aí nós temos aqui, quando o homem ou a mulher estão encarnados, nós temos aqui onde está o meu dedo, uma coisa que nós chamamos de duplo etéreo ou etérico. O André Luiz também chama de corpo vital. É um colchão, um amortecedor, quando a criatura está encarnada. E aqui do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, aqui tem um corpo físico, né? Então, o espírito encarnado, ele tem o corpo mental, o perispírito, o duplo e o corpo físico. São 4 variantes, 4 fases que se acoplam, são como camadas, né? E por trás de tudo está o espírito. Então, por que isso foi criado por Deus? Não sei, mas a natureza divina, né, criou esse modelo de evolução que é perfeito. E aí nós vamos entender daqui a pouco para que ele foi criado, né? Pois bem, para que serve? Para que serve o perispírito? Para que essa complexidade toda? Ele serve para tudo. Ele serve para tudo. Ele serve para reencarnação, ele serve para desencarnação, ele serve para os sentimentos, ele serve para carregar toda a nossa bagagem histórica, todas as nossas vivências, como a Roseli colocou, né, ela colocou aqui as perguntas, seria o perispírito um banco de dados das nossas imperfeições e de uma existência ou de várias existências? Exatamente, Roseli, mas não só das nossas imperfeições, mas também de todo o ganho de perfeições e de experimentações que nós tivemos. Então vejamos, o espírito, na sua trajetória multissecular, ele passa por várias experiências, desde os reinos minerais, vegetal, animal e hominal, e tudo isso vai sendo construído pouco a pouco pelo perispírito. O perispírito é o resultante de todo esse processo multissecular que o princípio inteligente faz desde as primeiras horas dos primeiros vírus e protoplasma da Terra, passando por um processo multimilenar de evolução. O princípio inteligente gastou desde os primeiros vírus e protoplasma da Terra, segundo o André Luiz, aproximadamente 15 milhões de séculos para começar a emitir ondas de pensamentos. Está escrito aqui neste livro. Então, a ideia do espiritismo, a teoria espírita concernente a esses assuntos é a seguinte: o princípio inteligente, ele nasce, sabe-se lá como, através de Deus, das leis divinas, mas ele nasce e ele começa as suas primeiras viagens, as suas primeiras experiências nos reinos inferiores da criação, estagiando-nos esses reinos inferiores, no mineral, no vegetal, no animal, e aí ele começa a construir esse perispírito, que carrega em si todos os ganhos de perfeições e de imperfeições e de experimentações do princípio inteligente ao longo dessas fases milenares, até chegar no reino dos homens. No reino dos homens, o perispírito, ele toma uma fase de responsabilidade, porque agora ele está atrelado ao campo mental, à consciência do homem, e a consciência do homem reflete nele todas as suas variações. Olha o que o André Luiz fala aqui.
sobre a questão do perispírito, perdão, é ainda o Emmanuel, lá no prefácio, ele diz assim, todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se refletem, nele é no perispírito, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Perceberam? Percebeu, Roseli? O tal do banco de dados que você colocou é exatamente isso. O perispírito é esse banco de dados. Todas as nossas experiências, felizes ou infelizes, deixam nele marcas, matriz. E essas marcas, elas são expostas durante a reencarnação. Marcas de nascenças, marcas comportamentais, marcas psicológicas, marcas emocionais. Sabe aqueles comportamentos que muitas vezes a gente se condena, né? De repente você é uma pessoa que está buscando fazer o bem, estudar, se espiritualizar, mas você tem uma queda moral, você fala coisas que não deve, escreve coisas que não deve. Inclusive aconteceu comigo recentemente uma coisa desse tipo. Eu escrevi uma coisa que eu não devia numa noite, né, de desequilíbrio, de falta de atenção. Enfim, porque você vai lá nos seus porões, você vai lá no fundo do seu corpo mental e também nesse banco de dados que você colocou, Roseli, e traz isso para fora. Por isso Jesus dizia, orai e vigiai. Porque se você perder a vigilância durante um momento, você vai lá nos seus arquivos. Sabe aqueles arquivos antigos dos escritórios de antigamente? Eu estou até olhando para um ali. Você tem gavetas e tem várias pastas. Ali coisas que aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos nas empresas, nos escritórios, estão ali. Admissão de funcionários, demissões de funcionários, vários acontecimentos contábeis das empresas, né, estão arquivadas. Se você vai no nossos computadores, nos smartphones, nos nossos computadores de casa, de mesa, você tem ali o arquivo, né, e as pastas que estão arquivadas ali no hardware, né, do computador. E tem os softwares, que são os programas que rodam, que abrem aquelas pastas, né? Às vezes você pega um disco rígido portátil, né, vou fazer um backup, porque se der um problema no meu computador, eu não perco meus programas. O que você faz? Você faz um backup, tira tudo daquilo, acopla ali um pendrive portátil, ou um pendrive, ou então um hardware portátil, e copia tudo para ali. Porque se você apagar o computador, você salvou, né, lá no seu pendrive. Então, é mais ou menos isso, né? A memória, o perispírito, é esse pendrive aqui, é esse disco rígido portátil. O corpo físico é o computador. Se o corpo físico morrer, se o computador estragar, você salvou tudo. Todas as suas pastas, seus trabalhos, as suas informações estão salvas ali. E é salvo através da consciência. É salvo através da consciência. Então, vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Porque às vezes a gente fica muito no campo teórico e falta o entendimento prático. Então, vamos para a prática. Imaginem vocês um homem ou uma mulher, né, bem dotado fisicamente, bem dotado intelectualmente, mas que tem uma ascendência para o desequilíbrio sexual, né? Para a promiscuidade sexual. Ele vem encarnado, mas aí ele tem aqueles apetites sexuais, ele tenta se conter, mas em dado momento ele perde a vigilância, ele vai lá, abre aquelas pastas e traz aquilo para fora, a criatura cai em desequilíbrio sexual. Aí ela começa a praticar sexo desregrado, sem pudor, sem equilíbrio, né? Tem relacionamento sexual com homem, relacionamento sexual com mulher. Não vou entrar no mérito de questão de homossexualidade, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de promiscuidade,
que é diferente de homossexualidade, naturalmente. E aí a criatura está em desequilíbrio sexual e começa a ter relação sexual com homem, com mulher, com pessoas de idade menor, inclusive com crianças, né? É a chamada pedofilia. Enfim, a pessoa cria um débito kármico enorme. Por quê? Porque a consciência dele registrou todos aqueles acontecimentos. Já era uma criatura, um homem e uma mulher, que já tinham um ganho de conhecimento intelectual desenvolvido. E aí ele desequilibra-se nesse aspecto. O que acontece? A consciência traz isso para o corpo mental. E o corpo mental registra isso nas pastas, que estão aonde? Nos arquivos, no perispírito. E aí a criatura volta numa futura reencarnação. E é muito comum ele trazer as consequências, felizes ou infelizes, como coloca aqui o Emmanuel. Nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras dele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra. Então, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, quando a criatura vai para o mundo espiritual, ele traz o registro desses acontecimentos, ele leva no seu corpo perispiritual, porque o corpo perispiritual é aquilo que sobrevive ao fenômeno da morte. Por que nós espíritas falamos desencarnar? Porque é o momento em que o perispírito deixa a carne do corpo físico, porque por algum motivo, sei lá, ele entrou em colapso, doença, acidente, ele morreu, o perispírito se descola e carrega, registrado através do corpo mental, através da consciência que está no corpo mental, ele carrega todos os acontecimentos, felizes ou infelizes. E aí, isso vai junto com o espírito para o mundo espiritual. E, naturalmente, ele vai colher do lado de lá aquilo que ele fez do lado de cá, tanto positivamente quanto negativamente. Aí, quando ele volta numa futura reencarnação, o perispírito é que vai modelar o novo corpo físico, o futuro corpo físico, lá na gestação da mamãe, lá no útero, desde a primeira célula, o zigoto. Ali começa o processo da reencarnação. O André Luiz explica no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, ele cita a reencarnação de um espírito que ele chamou de Sigismundo, era um nome fictício, mas a história é real. O André Luiz, ele relata como observador lá do mundo espiritual a reencarnação do Sigismundo. E aí ele diz que é um fenômeno muito interessante, porque o perispírito, ele é feito de uma matéria sutil, quintessenciada, como diria o Allan Kardec, né? Para nós, mas para quem está no mundo físico, ele é visível, ele é tangível, para quem está no mundo espiritual. Ele é tangível, ele tem uma morfologia, ele tem uma aparência, ele tem uma morfologia sexual, seja aparência de homem e de mulher, né? E aí, quando a criatura vai reencarnar, o André Luiz relata nesse capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que eu convido vocês a estudarem. Basta entrar no Google e digitar Missionários da Luz, vão aparecer diversos PDFs que estão disponibilizados publicamente, porque o livro já está no domínio público, e lá vocês podem estudar o capítulo 13, aonde o André Luiz relata com minúcias um processo de reencarnação. E aí ele diz que o perispírito, ele passa por um restringimento perispiritual. O perispírito no corpo espiritual tem praticamente a mesma dimensão que nós temos aqui. E aí, quando a criatura vai reencarnar, ele passa por um processo de restringimento perispiritual. O perispírito perde, segundo a fala do André Luiz, um quê de elementos espirituais que nós não sabemos entender o que é. Ele se restringe perispiritualmente e passa, no momento da reencarnação, no momento da concepção do mundo físico para o mundo espiritual. Aí, Roseli, ele traz o banco de dados, porque ficou tudo arquivado.
Você foi muito feliz quando usou essa expressão banco de dados, porque fica tudo arquivado. E aí, quando começa o processo da reencarnação futura, a nova reencarnação, a mãe e o pai oferecem os materiais genéticos, naturalmente, cor de cabelo, estatura, pele, cor de pele e tudo mais, né? A questão genética, física, mas é o espírito que vai imprimir mentalmente, através do corpo mental, a formação do novo corpo físico. E muitas vezes ele nasce com certas dificuldades, como, por exemplo, mutilações congênitas, atrofias de membros, faltas de membros, né? Aí, voltando àquele exemplo didático que eu dei, daquela criatura, daquele homem ou daquela mulher que abusava sexualmente da sua capacidade sexual, né? Quando ele volta, muito provavelmente o seu corpo físico vai trazer as consequências dos seus momentos de desequilíbrio, de desatinos, porque ficou registrado no banco de dados. E aonde vai surgir muitas vezes a sequela? Muitas vezes no órgão genital, porque nós temos 7 centros de força, certos chakras, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o gástrico, o esplênico e o genésico. O gástrico, que eu esqueci, e o genésico. Então, se o desequilíbrio foi no campo genésico, né, está registrado no banco de dados, muitas vezes a criatura nasce com problemas relacionados a questões sexuais, como, por exemplo, não poder engravidar, como, por exemplo, não poder se fertilizar, no caso do homem, com impotência sexual, com frigidez sexual, com atrofiamento de membros, né, com aberrações, como, por exemplo, com 2 sexos, né? E por quê? Deus castigou aquela criatura? Não, Deus não castiga, né? Naturalmente, isso é uma consequência que estava no banco de dados. E isso vale para tudo. Isso vale para a mente. Uma criatura que, por exemplo, comete um suicídio com enforcamento, ele leva isso para o banco de dados, o perispírito traz as marcas, leva as marcas para o mundo espiritual, e ao voltar, naturalmente as sequelas aparecem, muitas vezes com a falta da visão, com a falta da audição, com a falta da fala, com problemas respiratórios, com asmas, com problemas sérios relacionados à mente, à idiotia, à atrofia cerebral, que naturalmente causam problemas mentais, dificuldades cognitivas. Então, tudo isso é trazido à volta pelo perispírito, porque o corpo físico é o mata-borrão do espírito, né? E aí, a Roseli faz uma segunda pergunta, né? Quando ela diz aqui, ela pergunta como reparar os danos causados ao perispírito. Excelente. Como reparar os danos? Através da reencarnação. É para isso que existe a reencarnação. Muitas vezes são dolorosas. Nós aqui na doutrina espírita separamos em 2 feições, 2 variantes. Nós separamos nós separamos nas provas e na expiação. Provas todos nós vamos sofrer. Expiações são mais complexas. Pois bem, e para entender isso aqui, completar aquilo que nós já havíamos falado, eu fiz um desenho aqui para vocês. Não parece, mas isso aqui, imagine vocês que é uma cebola partida ao meio, tá? É uma cebola partida ao meio. Pegue uma cebola, parta ela ao meio e abra, né? E eu fiz esse desenho aqui. Lá no centro nós temos ali um núcleo, né? Que é aquela parte macia da cebola, a parte mais macia que está no núcleo. Isso é como se fosse nós hoje. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Por incrível que pareça, hoje eu sou o melhor Alexandre de todos. Hoje você, Roseli, é a melhor Roseli de todas, né? Apesar de termos problemas. Agora imagine vocês que existe um intervalo entre esses círculos. O intervalo é o período que a gente passa no mundo espiritual. E existem os intervalos anteriores, são as encarnações anteriores.
E assim nós vamos voltando até para a esfera lá fora, aqui, ó. Então, o que nós entendemos dessa teoria aqui? Que com o passar do tempo, a cebola, a parte externa dela, ela vai secando e ela vai desmanchando, né? À medida que a capa dela vai secando. As nossas reencarnações antigas, lá de 3, 4 mil anos, 10 mil anos, elas vão se apagando, os nossos erros, os nossos passados. Mas está tudo no nosso núcleo, tudo no nosso banco de dados, tudo na nossa essência, através do corpo mental. O corpo mental, ele faz toda essa absorção de todas as nossas experiências. E aí, então, à medida que a gente vai reencarnando, os nossos erros mais graves vão sendo apagados, porque nós vamos passando por outras boas experiências. E essas novas experiências vão nos purificando. Por isso que eu disse para vocês que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. É como aqui na cebola, no núcleo da cebola, nessa parte central dela aqui, ó. Essa essência é a parte mais macia, né? Porque ela já passou por várias experiências. E assim, isso aqui é apenas didático, naturalmente, né? E aí, o que vai acontecer? Aí vai começar a acontecer um momento em que o perispírito, neste momento ele é ainda muito denso, né? Vai chegar um momento que ele vai sendo sutilizado. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele trabalha diretamente com a frequência psicoeletromagnética do nosso corpo perispiritual. É o que o André Luiz chamou de aura. Nós temos uma aura, uma estrutura, uma túnica eletromagnética. Eu tenho, você tem, todo mundo encarnado tem, todo mundo desencarnado tem também. É? Bom, eu estava esquecendo de falar do duplo etéreo. Esse duplo aqui é um amortecedor. Quando a criatura desencarna, ele se desmancha. Parte com a decomposição e parte ele recompõe o perispírito para que o perispírito volte à dimensão espiritual. Ele dá um estímulo energético para que o perispírito volte à dimensão espiritual. Então, ele se desmancha. Bom, então eu estava dizendo para vocês sobre a sutilização do perispírito. Qual que é a ideia, então? A ideia é que Deus criou esse mecanismo, né? Espírito, corpo mental, perispírito, duplo e corpo físico, ora com o corpo físico, ora sem o corpo físico, ora com e ora sem, para que o perispírito, cada vez mais, ele vai se sutilizando, né? Através dessa vibração mental, através da aura, através dos nossos centros de forças. Quando nós pensamos, nós fazemos vibrar essa túnica eletromagnética, essa aura, que conversa diretamente com a anatomia, com a morfologia do nosso perispírito, através dos 7 centros de forças principais, que são chakras, são ventiladores, girando, 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 né? Então, à medida que a gente vai se melhorando na prática da vigilância, do bem, do amor, da intelectualidade, principalmente da espiritualidade, na prática da caridade, na prática da convivência saudável com as pessoas, né? Quando a gente vai se melhorando a cada reencarnação, Roseli, o nosso banco de dados, aqueles bancos de dados negativos, eles vão ficando velhos. E aí, de vez em quando, o que você faz? Você pega uma pasta sua do computador e deleta. Isso aqui eu não preciso disso mais não. Eu fiz um curso de filosofia e tem aqui todos os estudos, mas eu já formei, hoje eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo doutorado, meu computador está muito cheio, eu não preciso mais disso, deleta. As empresas, de tempos em tempos, né, acho que tem até um prazo, do ponto de vista jurídico, contábil, eu acho que são 5 anos para algumas coisas, para as coisas trabalhistas, eu não sei, são mais tempo. De tempos em tempos, elas podem incinerar aqueles documentos antigos. Não precisam mais. Então, de tempos em tempos, a nossa mente, o nosso corpo mental, ele vai incinerando acontecimentos desagradáveis que não são mais interessantes, não são mais pertinentes à minha espiritualidade. Imagine você, o Chico Xavier, aquela alma pura, aquela alma bela que esteve entre nós, mas o Chico já teve momentos de desatinos, de criminalidade, inclusive, acredito, porque eu tive, ele provavelmente teve. Mas com o passar do tempo,
esses bancos de dados foram sendo apagados, igual aqui no modelo da cebola. A casca foi sendo tirada, porque não precisa mais dela, né? Então, a essência da cebola vai sendo cada vez mais macia. A nossa essência, que é o perispírito, ele vai se sutilizando. Quando naquela parábola das bodas, né, quando um homem, Jesus fala assim, olha, quando for convidado para um casamento, não sente na primeira fila, porque na primeira fila normalmente ficam os padrinhos, né, ficam as pessoas mais ligadas ao casal. Não sente na primeira fila, porque senão você pode ser convidado a ter que levantar e se retirar para as fileiras de trás. Para entrar no reino do meu Pai é preciso vestir as vestes nupciais. O que ele quer dizer com isso? Acredito que para entrar nas regiões etéreas, as regiões dos bons espíritos, nas regiões crísticas, é preciso sutilizar o perispírito. E como que você sutiliza o perispírito, Roseli? Como você perguntou, a pergunta que você fez, né? Como reparar os danos do perispírito? Da prática do bem, só. Por isso que a teoria de Jesus é toda voltada para a prática da caridade. Por isso que o Espiritismo bate nessa tecla. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós não nos enganamos e não enganamos ninguém no mundo espiritual. Não adianta depois da desencarnação chegar lá e tentar chantagear quem quer que seja, falar, não, eu sou bom, deixa eu ficar aqui nessa região boa. Não tem jeito. É uma questão vibracional, é uma questão de sintonia, é uma questão de gravitação. Você não entra em regiões espirituais aonde o seu corpo perispiritual não é compatível. Então, a evolução humana, ela passa pela sutilização do perispírito até voltar num ponto em que o perispírito é tão sutil que ele se confunde com o corpo mental e com o próprio espírito. Sabe aquela luminosidade que a gente vê naqueles quadros antigos, aquela auréola, né, em cima dos santos católicos? Aquilo é a luz do espírito. Quando Jesus diz, faça brilhar a vossa luz, é porque naturalmente ele está falando da essência do espírito. Faça brilhar o seu espírito. Então nós temos duas variantes aí, a moral e a técnica, científica. Ou seja, você, para tornar um bom espírito, você tem que praticar o bem. E praticar o bem, você vai, sim, sutilizando o corpo espiritual e desenvolvendo a sua luz espiritual. Até um ponto em que os espíritos luminosos, eles são luzes. Eles não têm mais feições físicas como nós temos, não precisam mais delas. Eu não consigo nem chegar perto desse entendimento, né? Jesus, quando se apresentou a nós aqui naquela feição física, porque ele se materializou, ele encarnou, né, e passou por todo um processo de adaptação perispiritual para chegar até aqui. Então, é isso a mensagem que nós teríamos hoje para vocês. É lógico que é muito complexo, a matéria é muito complexa, não dá para falar em uma hora, né, mas eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha contribuído, né, um pouquinho para o entendimento. E para fechar, eu vou deixar para vocês um poema do Rubens Romanelli, que ele fala sobre o processo da evolução, né, do princípio inteligente, que tem muito a ver com a fala nossa aqui hoje, né, dessa viagem milenar, dessa viagem fantástica do princípio inteligente, né. Ele diz assim, de muito longe venho em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal no alvor das priscas eras. 1000 formas animei no reino multifário, fui planta no verdor de verdes primaveras. E após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera entre as feras. E depois que me embrilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas. E dentro da espiral da eterna evolução, um dia alcançarei nos planos bem diversos
a glória de ser luz, na luz dos universos. Muito obrigado e um grande abraço a todos.